Tem bola rolando para o esporte. Alô, alô, Antônio Gabriel. Fala, Ed, um abraço pra você, pra quem tá ligado com a gente aqui na Rádio Jornal, nesse Bola Rolando. Começar com a notícia de agora. O Sport, agora há pouco, anunciou a contratação do Rodrigo Atencio, argentino de 22 anos de idade, meio atacante. Nome que a gente já vinha colocando aqui na Rádio Jornal, que o Sport estava adquirindo os direitos do atleta. O Sport, em uma nota nas redes sociais, ou melhor, no seu site oficial, detalhou como funciona o esquema da negociação, mas não colocou valores. O Sport comprou 50% dos direitos do Rodrigo Atencio. Não foi 80, não? No entanto, se metas forem atingidas, o Sport é obrigado a comprar mais 30%, entendeu? Então essa foi a negociação que o Sport fez com o Independiente. Inicialmente 50%. Perfeito. E se metas forem atingidas, estipuladas em contrato essas metas, o Sport compra mais 30% do jogador. Quer dizer que aquele valor referente a 12 milhões... Deve ser o valor cheio. Será concluído depois do Sport adquirir mais 30%. Deve ser o valor cheio. Deve ser o valor cheio, contando com 30%, os 30% que o Sport pode se ver na obrigação de comprar se as metas estipuladas em contrato forem atingidas. Então, Rodrigo Atencio é jogador do Sport. Tudo isso confirmado pelo Sport Clube do Recife. Ele já estava no treinamento hoje, assim como o Carlos Alberto. Péssimo matemático, me permita. 12 milhões... menos 30%, menos 3 milhões e 600 mil reais. Exato, é exatamente isso. É exatamente isso. Então, o Sport já tem o jogador na casa, ele já estava trabalhando com o grupo, já fez exames médicos, todo aquele protocolo. Situação do Carlos Alberto, já está trabalhando com o grupo também, mas a negociação não foi finalizada. Por isso que o Sport ainda não anunciou, mas já está super avançada, faltam só detalhes, não à toa, o jogador já está aqui no Recife, o jogador já está trabalhando com o elenco, já faz alguns dias, inclusive. Então, Atencio anunciado. Esse aí parece que vai ser direto, né? Esse parece... compra direto o Sport deve detalhar, né? Mas o Atencio foi anunciado no dia de hoje, né? Até com uma ação feita pelo Sport lá na Ilha do Retiro. Esse é o que foi informado em torno de 15 milhões, não é esse? Exato, Carlos Alberto, Carlos né? Alberto. Agora, Ed, uma informação que recebemos durante o dia de hoje, tá? O Sport tem negociação com um volante colombiano chamado Christian Rivera, jogador de 29 anos de idade, que está no Clube Tijuana do México. Um atleta que já está desde 2019 no futebol mexicano, também já passou pelo Querétaro, foi formado pelo Deportivo Cali na Colômbia e também passou pelo Deportivo Pasto. Por onde ele passou, Ed, ele sempre foi titular e sempre foi um jogador de destaque, um jogador considerado esteio do time. A gente consegue ver isso por algumas matérias que já foram publicadas ao longo dos anos desse atleta e também até pelos números que ele tem, né? Sempre como titular nos clubes onde passou, seja no México ou na Colômbia. E o Sport tem negociações com esse atleta, uma informação que a gente conseguiu confirmar na tarde de hoje e estamos colocando aqui com exclusividade na Rádio Jornal. Pode pintar na Ilha do Retiro e aí sim para uma função que o Sport precisa muito, né, Ed? Que é justamente a cabeça de área, os volantes, que a gente vem debatendo aqui o tempo todo, né? O Sport mandou embora o que tinha e não contratou ninguém. Então passa a ser realmente prioridade máxima a contratação desse volante, né? Prioridade máxima, né? Exatamente, exatamente. Então, prioridade máxima para isso. O Christian Rivera é um volante de boa estatura, 1,85 m de altura, é um cara que é mais pegador, mais físico, então isso pode ser uma questão, né? Aliás, um ponto positivo para o Sport Clube do Recife. Vamos ver o desenrolar dessa negociação. Muitas informações chegaram a respeito do Christian Rivera, mas outros detalhes da negociação a gente ainda está apurando. Não vou dar aqui valor que chegou pra gente, não vou dar aqui questão de contrato. A única informação que temos concreta, que a gente conseguiu confirmar de fato, é que existem negociações e negociações que já têm um certo encaminhamento, tá? Já estão bem encaminhadas, mas é uma negociação difícil, uma negociação complexa para o Sport Clube do Recife, não há nada fechado. Se for confirmada essa negociação, Antônio, o Sport sobe para 5 gringos, né? No time profissional. 5 gringos, exatamente. Recapitule aí para mim, por favor. Lenny Lobato, Titi Ortiz, Fabrício Deixa eu fazer Domingues, melhor para a memória não me trair. Deixa eu fazer melhor para a memória não me trair. Mas veja se não é. Lenny Lobato, Titi Ortiz... Vamos lá. Então são 6, cara. De Plácido, o Fabrício Domingues, Titi Ortiz, Atencio, Lenny Lobato, Gonçalo Paciência... Não, eu digo dos
É isso mesmo, Gonçalo Paciência também. Exato. Português. Gonçalo, Titi Ortiz, Rodrigo Atêncio, Fabri, Leni Lobato e o Leonel de Plácido, né? São 6 jogadores. São 6 atletas que o Sport tem à disposição, considerados estrangeiros, né? O Leni Lobato, apesar de ter nacionalidade brasileira, eu não sei nem se ele entra na conta, viu, Ed? Porque ele é brasileiro, né? Ele tem nacionalidade argentina, mas ele nasceu no Brasil, né? Tem esse detalhe, bem Então lembrado. Eu não sei se ele entra na conta, não. Ele é de Búzios, né? Então, assim, é um atleta que é nascido no Brasil, mas viveu boa parte da vida na Argentina. Nacionalidade, né? Exato. Mas eu não sei se entra na conta, não. Mas, enfim, o Sport com o Christian Rivera chegaria a 7 gringos no elenco, 6 gringos no elenco, se a gente não contar o Leni. Mas é uma negociação que está encaminhada, mas ainda assim é uma negociação complexa. Por isso que a gente dá com muito com muita cautela informação a respeito disso. A complexidade é em função do preço, da dificuldade do jogador sair lá do Existe uma questão de valor. Existe uma questão de valor. E existe também uma questão contratual, tá? Questão de adaptação também. O atleta chegaria para jogar no Brasil pela primeira vez. Então tudo isso é tratado com muita cautela, sabe, Ed? Todo esse tipo de negociação, principalmente com jogadores estrangeiros, é algo que o Sport sempre trata com uma certa cautela. O que é importante. Quem mais irá por aí? Estamos apurando. A pretensão do Sport é para mais que setor? Além do volante? Zaga e volante. Zagueiros e volantes. Mais um zagueiro. Zagueiros e volantes. Atacante, ele parou Sport, a cota. A princípio, sim. O Sport, Ed, fez 8 contratações. E pela informação que eu tenho, deve trazer mais 6. Deve trazer mais uns 6 jogadores. A janela fecha daqui a mais ou menos um mês, né? Dia 28. Isso. Dia 28 de fevereiro. Então o Sport tem um tempo suficiente para negociar com atletas. No entanto, lembra que a gente conversou ontem que enxergamos problemas se o Sport for entrar em campo contra o Fortaleza, por exemplo, contra o Santa Cruz, com a mesma formatação que a gente viu contra o Ferroviário? Porque tem muitos jogadores improvisados, alguns fazendo função diferente. Querendo ou não, o Sport, do meu ponto de vista, o Sport tá certo em negociar com cautela no mercado, negociar com paciência, não entrar em leilão, certo? Mas existe também um outro lado da moeda, que a temporada tá rolando. Os jogos mais cascas grossas vão acontecer e o Sport ainda não tem esse elenco pronto. Será que existe um risco calculado para isso? Eu perguntei, eu fiz esse questionamento, como é que vem sendo alinhar essa questão com a comissão técnica, com o Pepa. Fiz esse questionamento ao Guilherme Falcão, vice-presidente de futebol do Sport, e ele responde pra gente. Veja, toda a estratégia de contratação da diretoria, como eu já falei, ela é alinhada com a comissão técnica. Então, comissão técnica, departamento de mercado, diretoria, presidência, elas estão todas na mesma página em relação ao que a gente tem que fazer. Não existe nenhum tipo de dissonância ou discordância. O fato de a gente analisar e constatar que a gente está precisando de volante e a gente dizer que realmente a gente está precisando de volante não significa dizer que a gente tem algum tipo de controvérsia a respeito dessa análise. A gente precisa de volante, a diretoria está atrás de volante. Os nomes que a gente está trabalhando em consenso com a comissão técnica. Então, eu não vejo aí qualquer tipo de problema em relação a essa situação. Os atletas que estão aqui, eles têm condição de representar o esporte, têm condição de fazer a função. A gente sabe, por mais que não seja a função nativa de um e outro, são atletas que se dedicam, se doam, se desprendem com muito profissionalismo. A gente tem jogadores da base que já mostraram um valor muito grande nessas 3 primeiras rodadas. Eu não vou nomear aí um por um, porque eu acho que não é um perfil e não é a forma que a gente trabalha aqui, mas são jogadores que entregaram um futebol de qualidade, né? Conseguindo atingir objetivos interessantes para o clube. Então a gente sabe o que tem que fazer, a gente está preparado para isso. Se tiver que jogar mais 2, 3, 4 jogos com um atleta da base ou com algum atleta desempenhando uma função que não seja aquela sua nativa, a gente vai fazer. O que a gente não pode fazer é se precipitar e contratar errado, e contratar com a convicção, sabendo que que não é o jogador que a gente precisa ou que não é o jogador que vai entregar o resultado que a gente quer ao longo do ano. Então, para isso, a gente prefere
perder 2, 3 jogos, né? Perder no sentido de esperar esse tempo para essa contratação acontecer, do que a gente fazer um negócio por fazer e passar aí o resto do ano se arrependendo da operação que a gente concluiu. Então é ter calma, início de temporada, faz parte, todo mundo está se adaptando. Se você for pegar os times aí do Sul-Sudeste, a gente observa que eles estão também num processo de readaptação. Tem clube que nem treinador tem ainda, então isso faz parte, é o momento do mercado, é aquilo que eu estou falando para vocês. A gente tem que trabalhar com o tempo do mercado, e o tempo do mercado é esse aí que o Sport está atuando. Praticamente todas as funções, todas as posições do campo do time, ela está preenchida. A gente tem um ataque preenchido, a gente tem as laterais preenchidas, o meio de campo preenchido, a posição do goleiro está preenchida. A gente só tem 2 posições aí que a gente ainda está no mercado, que é de zagueiro e de volante, e que a gente vai preencher também, vai preencher de forma qualificada e exitosa. Guilherme Falcão, portanto, dando conta disso, né? Não é, quando ele usa o termo perder, não é perder o jogo, o resultado, mas é ter ali 3 ou 4 jogos nesse começo de temporada em que o Sport sabe que não vai ter o plantel pronto, mas seria esse um risco calculado, digamos assim, um risco o de Sport estaria disposto a passar, a sofrer, né? Nesse começo de temporada, para ter os jogadores que o Sport deseja ter nessa janela de transferências. Precaução tem sido uma palavra muito usada pela diretoria do Sport nessa questão de contratação. Inclusive, em determinado momento, nós tivemos uma certa pressão da torcida por contratação e eles seguraram a onda e foram soltando os nomes gradativamente, né? Hoje já temos aí, você falou em 8 contratações, né? 8, sim. Hoje já temos aí um número de 8 contratações e essa possibilidade de se trazer aí mais 6 jogadores para fechar momentaneamente o círculo de contratações do Sport Clube do Recife. Agora, uma curiosidade, Antônio, depois do exitoso fechamento do pagamento com deságio de 80% da recuperação judicial, naquela informação ali veio acompanhada também a informação de que imediatamente sairia a homologação do juiz para o início dos pagamentos dos 640 credores do Sport. Essa homologação já aconteceu? Esse pagamento já começou? Eu preciso confirmar com o jurídico, Ed. Preciso confirmar com o jurídico essa informação, mas eu trago para você. A respeito do jogo de domingo contra o Central, lá em Caruaru. Exato, 4ª rodada do Campeonato Pernambucano. Eu também conversei com o Guilherme Falcão a respeito da utilização desse plantel do Sport, né? Se o Sport vai com um profissional ou se o Sport vai com um time mesclado ou sub-20. Ele disse que essa situação... A tendência é para ser mesclado, né? A tendência é para ser mesclado. Eu acredito, feeling de repórter, tá? Não é informação, é opinião, que o Sport vai com esse time mesclado para enfrentar o Central. Veja só, os jogadores tiveram essa primeira partida na temporada 2025. Muitos jogaram 90 minutos ainda sem condições totais, sem ritmo de jogo. Você tem Fabrício Domingues e Lucas Lima, inclusive uma notícia de hoje. Esses 2 atletas não trabalharam com o grupo, tá? O Fabrício Domingues levou um tostão na coxa, então não é uma lesão, é muito mais um hematoma, né? Dói pra caramba, então vai ser através da percepção de dor do atleta. Tá sendo poupado das atividades. E o Lucas Lima teve um leve entorse no tornozelo e no joelho. Só que o Sport considera esse trauma, como disse, leve. Vai fazer um exame de imagem de praxe, mas não preocupa também o Lucas Lima com uma lesão mais séria, mais grave, nada disso. Nem o Lucas Lima, nem o Fabrício Domingues. Esses 2 estão fora do jogo. Esses 2 não devem jogar, até porque, mesmo que tivessem condições, o gramado lá do Lacerdão, a gente sabe como é que é, né? É muito ruim. Aquilo ali é um escândalo, né? Exato. Impressionante como o Central não consegue melhorar aquele gramado dele. É muito ruim, né? Todo respeito ao pessoal lá de Caruaru, mas o gramado é muito ruim. E o Sport, sabendo que houve esse desgaste com alguns dos principais atletas no meio de semana, pode ser que mande a campo um time mesclado, com alguns jogadores que não tiveram tanta minutagem contra o Ferroviário, mas um elenco composto com os garotos do Sub-20, que estão bem fisicamente, né? Poucos foram aqueles que viajaram para encarar o Ferroviário no PV. Então, eu acredito que vai um time mesclado, tá? Não houve confirmação por parte do Sport, mas deve ir um time mesclado para esse jogo contra o Central. O Sport deve, Ed, também a questão, por exemplo, do Gustavo Coutinho e do Gonçalo Paciência, né? Eu já imagino que para uma sequência de temporada o Gonçalo ganha
se larga na frente, né? Larga na frente para os jogos, por exemplo, contra o Santa Cruz e contra o Fortaleza. Ele foi mais participativo. Para esses jogos contra o Central e contra o Jaguar, pode ser até que algum garoto da base ganhe oportunidade também, né? O Central no Lacerdão e o Jaguar na Ilha do Retiro na próxima quarta-feira. Tinha 3 no banco, né? Exato. Aqueles que estão jogando no Campeonato Pernambucano. Exato. Então pode ser o Dieguinho, pode ser o Enzo Wagner, pode ser o Riquelme. Esses jogadores podem ser utilizados nesses 2 jogos do Campeonato Pernambucano. Eu também tenho plena convicção de que o Gustavo Coutinho não entra nessas partidas mais fortes. O Sport fez abriu essa possibilidade dele começar o jogo contra a equipe do Ferroviário na estreia da Copa do Nordeste, mas com mais uma atuação muito ruim do Gustavo Coutinho, fica difícil imaginar que ele comece de novo um desses jogos, principalmente o do jogo contra o Santa, que já vai ser na próxima semana, né, no sábado da próxima semana. Sim. E antes disso, e depois disso, o jogo contra o Fortaleza. Esse jogo é dia 4 ou dia 5? É dia 4. Dia 4. O que... A grande questão, inclusive com transmissão da TV Jornal, tá? Sport Fortaleza com transmissão na TV Jornal, dia 4, segunda rodada no Nordestão. Perdão. A grande questão do jogo do Gustavo Coutinho na quarta-feira, eu acho que tem várias nuances. Primeiro, começo de temporada, né? O primeiro jogo do cara. Então, assim, natural que falte ritmo e tem toda aquela coisa. Segundo ponto, a bola não chegou. De fato, a gente não pode deixar de colocar isso. A bola não chegou pro Gustavo Coutinho. Só que no segundo tempo entra um outro centroavante com características, com perfil físico parecido com o do Coutinho, tá? E esse centroavante é mais participativo. Faz um pivô, busca o jogo, tenta se livrar da marcação, busca a finalização. Então, mostra que mesmo com um jogo que não era favorável para nenhum centroavante, porque o Sport não conseguia construir jogadas, mostra que é possível você ter um centroavante participativo, e isso é muito importante para qualquer partida. Então, por isso que eu acredito que o Gonçalo Paciência larga na frente, porque a impressão deixada foi melhor do que a impressão do Coutinho no jogo contra o Ferroviário. O Gonçalo Paciência foi mais proativo, dá pra gente colocar dessa maneira, né? Buscando situações. O problema é que por mais que a gente tente ser benevolente com o Gustavo Coutinho, e é um cara que merece nossa atenção, que é um bom profissional, é um profissional correto, dedicado, mas por mais que a gente olhe esse lado positivo dele, fica difícil porque a sequência dele já é longa de insucessos dentro do time. Do meio do ano passado até agora, né? Foi um jogo complicado para centroavante? Foi, concordo com você. Foi. Mas nessas horas, amigo, até pela experiência dele, se a bola não chega, procura a bola. Ele não fez nem uma coisa nem outra. Né? Foi o que o Gonçalo fez, até por ter mais mobilidade. Exato. Mas é um cara que merece respeito, sem dúvida. Começou bem a temporada quando chegou no Sport, mas depois disso degringolou. Lamentavelmente, ele continua agonizando dentro de campo. E a gente lamenta muito essa fase que ele está atravessando. Pode ser que ele ganhe oportunidade, que ele ganhe sequência, mas não deve fugir muito das opções de ataque do Sport, ou o Gonçalo Paciência ou o Gustavo Coutinho. Para esse jogo contra o Central e depois o jogo contra o Jaguar, eu até apostaria em algum garoto da base como referência ofensiva do Sport. Ok? Ok.